No versículo 21, reclamou o homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, visto que fosse rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. No versículo 28, então foi achado o cadáver, lançado no caminho, e junto ao leão, que estava parado junto ao cadáver, e o leão não tinha devorado o corpo, nem tinha despedaçado o jumento. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, essa palavra, ela deixa bem claro sobre o juízo de Deus. No versículo 28, irmãos, o leão representa o juízo, representa Satanás e o juízo de Deus. O jumento, o verdadeiro cristão. Aleluia. O falso profeta, que é o homem velho, profeta velho, ele representa o mundo e Satanás. Aleluia. E o homem de Deus representa o crente que desvia do caminho por desobediência. Aleluia. Que a palavra do Senhor diz em Mateus 24:13, que perseverai até o fim. Aqueles que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. Aleluia. E o crente que desviou do caminho, o homem de Deus, ele tinha uma ordem, irmãos. Ele tinha, a palavra do Senhor já tinha vindo a ele já tinha feito. No versículo 1, ele tinha profetizado em nome de Jesus, em nome do Senhor, em nome de Deus, e tinha acontecido tudo o que Deus tinha mandado ele fazer. E por desobediência, ele saiu do caminho do Senhor. Muitos hoje, irmãos, estão dentro da igreja, e muitos ouvem a voz do profeta velho. O profeta velho, hoje representado pelo mundo, pelo Satanás. Aleluia. Esse profeta velho hoje, ele é aquele que quer tirar do caminho do Senhor, do direito da salvação que Jesus nos deu. Jesus disse em Mateus 24:13, que aqueles que perseverar até o fim será salvo. Por que o profeta, o homem de Deus, ele não seguiu o que o anjo tinha falado? A voz do Senhor falou para ele que não era para ele voltar, não era para ele ir para trás para comer pão e beber água, que não era para voltar para trás. Mas ele preferiu ouvir a voz de um profeta, de um profeta velho, aquele enganador, que a palavra do Senhor diz que ele enganou, porém mentiu. Ele falou que um anjo tinha mandado ele, mas porém ele estava mentindo. Ele estava atrás do propósito maior, que era enganar o homem de Deus. Assim como Satanás hoje está no propósito maior de enganar a pessoa do Senhor. E esse crente, ele foi desobediente por quê? Porque ele tinha um caminho para caminhar, tinha uma estrada que conduzia. Mas não, ele preferiu voltar para trás onde ele tinha o conforto. Onde ele ia beber, ele ia comer, ele ia descansar. Por isso que ele preferiu desobedecer. Hoje muitos crentes preferem ouvir profetado, ouvir conforto para a tua alma, para teu corpo. Ele prefere ouvir conforto de outro homem, de pessoas que diz ouvir a voz de anjo, e às vezes nem é anjo que está falando, é próprio ele, o próprio ser humano, que pelo seu ego, pelo seu eu, está falando, não é de Deus. Não é assim como o profeta velho, ele tinha um propósito de conduzir o homem à perdição. Muitos hoje em dia têm esse propósito, está deixando de ser usado por Deus para ser usado por Satanás, para conduzir muitos à perdição. E esses três, que é o leão, o jumento e o falso profeta, esses três é juízo de Deus, irmão. É o juízo de Deus. O leão é a ferramenta que foi usada para o juízo de Deus. Isso mostra que a pessoa, quando está na presença de Deus, Deus guarda e protege. A pessoa, quando desvia do caminho do Senhor, ele é entregue no juízo do Senhor. A palavra diz que o diabo está de redor daquele que é do Senhor, rugindo como leão, querendo tragar as almas. E nessa passagem mostra claramente que o homem foi desobediente a Deus. A partir desse momento, Deus entregou ele ao mercê de Satanás. Satanás, como o leão, pegou o homem de Deus na estrada, no caminho. Às vezes
Você não está, você está na presença de Deus, você está indo no caminho. Por uma desobediência, o Senhor, ele permite que Satanás faz a justiça, o juízo. E o jumento significa o crente, a pessoa que está na presença, o profeta, o homem de Deus verdadeiro, o genuíno que leva a palavra verdadeira. Por quê, irmão? Porque ele levou o homem de Deus para o juízo. Ele apresentou o homem de Deus ao leão. O leão não fez nada a ele. O texto relata que quando o homem velho chegou para buscar o cadáver do homem de Deus, o leão estava na frente do jumentinho, não tinha devorado o cadáver do homem de Deus e não tinha devorado o jumento. E o jumento estava lá, protegido pela justiça de Deus. Não era para o leão pegar o jumento. Então assim somos crentes genuínos, conduzindo o povo para Deus, conduzindo o povo para Jesus Cristo. Amém? Aleluia! Devemos ser igual ao jumentinho, levando o povo na verdadeira palavra do Senhor. E não devemos ouvir o profeta velho, não devemos ouvir o mundo e não devemos ouvir os profetas que pela carne nos conduz a pecar. Se Deus já falou conosco, por que devemos ouvir a voz do profeta? Se esse servo, esse homem de Deus, tivesse falado assim para o profeta velho: olha, eu já ouvi, Deus já falou comigo. Se Deus tivesse falado com você e fosse de Deus, poderia ser uma aprovação para o profeta, para o homem de Deus. Ele deveria falar: então faz o seguinte, continua ouvindo a voz do anjo, e eu vou seguir o meu caminho, ouvindo a voz do Senhor. Por que eu vou deixar de ouvir a voz do Senhor para ouvir a tua voz? Foi o que ele fez. Aleluia, glória a Deus. Então, esse é o que eu gostaria de deixar. Amém? Aleluia.